Então, agora nós vamos mostrar a parte de análise de dados categórica. Então, nós vamos clicar aqui e vamos para a aba de análise de dados categóricos. Nós vamos aqui carregar nossos dados. Então, como vocês podem observar aqui, esse é o layout básico de entrada do conjunto de dados, em que você tem aqui o código do participante, então você tem aqui os laboratórios participantes, e aqui o resultado esperado que foi fornecido pelo provedor de ensaio. E aqui nós temos cada um dos itens de teste. Então, nesse exemplo aqui, que são cepas de salmonela, você tem aqui que o laboratório 1, ele classificou corretamente o item de teste 1, mas teve uma classificação divergente para o item de teste 3, e assim sucessivamente. O laboratório 2, ele classificou corretamente o item de teste 2, mas não conseguiu identificar qual era o tipo de cepa de salmonela por item de teste 3. Então, esse aqui é o exemplo do layout básico de entrada dos dados, e agora nós vamos carregar esses dados aqui no nosso aplicativo. Nós vamos aqui carregar o conjunto de dados, vamos procurar ele aqui, carregamos nosso conjunto de dados aqui. Então aqui vocês vão ver aqui umas estatísticas, né, do nosso conjunto de dados, assim, a frequência, a proporção de acertos e erros e amostras que não foram identificadas para cada um dos laboratórios participantes. Esse módulo ele constrói duas técnicas, uma de medida de concordância e outra de teste de proporção. Na medida de concordância, nós temos que selecionar o tipo de resultado. E nesse nosso exemplo aqui, o tipo de resultado ele é nominal. Se ele fosse ordinal, ou seja, que você pudesse ordenar as categorias, nós iríamos selecionar o modo ordinal. Mas como aqui nós temos o nome das categorias e elas não podem ser ordenadas, nós vamos selecionar aqui o modo nominal. E nós podemos selecionar aqui o tipo de medida de concordância. Por exemplo, nós podemos selecionar aqui o coeficiente de capa. Nós vamos ter aqui uma tabela com os resultados e com a avaliação de desempenho de cada um dos laboratórios. Você pode fazer um download desses resultados por meio de um relatório ou apenas dessa tabela aqui. Isso são as medidas de concordância. Nós também podemos avaliar pelos testes de proporção. Dependendo se o tamanho da amostra é grande ou pequeno. No guia do usuário, tem uma explicação lá sobre tamanho de amostra ser grande ou ser pequeno. Se o tamanho de amostra for grande, nós podemos realizar aqui um teste global. Nós vemos aqui que existe diferença entre os percentuais de acerto dos participantes. Nós podemos realizar aqui um teste 2-2 e ver aqui quais participantes diferem entre si. Nós podemos observar aqui que o laboratório 6, ele realmente parece ter um resultado insatisfatório, porque ele difere da maioria dos participantes, inclusive do resultado esperado. Agora, caso a nossa amostra fosse pequena, nós iremos realizar aqui um teste global. Veremos aqui, nesse caso, os percentuais de concordância com o valor esperado eles diferem dos participantes. E podemos realizar aqui um teste 2-2 e ver aqui quais laboratórios estão diferentes entre si e a partir daí identificar aquele laboratório que tem um resultado considerado atípico e pode ser classificado como insatisfatório. Essa foi a parte de análise de dados categórica.